Imagine-se a viver numa pequena cidade pacata, onde todos se conhecem e os dias passam tranquilamente. Agora, imagine que numa noite, começa a ouvir sussurros vindos do chão. E não é o vento, não são os canos, são vozes. E não está sozinho a ouvi-las. Hoje, vamos explorar o enigma dos sussurros subterrâneos. Um mistério que desafiou a lógica e assustou uma comunidade inteira. Prepare-se, porque o som foi gravado e analisado, e o resultado chocou até os cientistas. Tudo começou numa cidade isolada, cercada por florestas densas e colinas. A vida ali era simples, previsível. Até aquela noite de outono, uma família, os Peterson, estava a jantar quando a sua filha mais nova perguntou: "Quem está a falar debaixo da mesa?" Os pais riram, pensando que era imaginação infantil. Mas, nessa mesma noite, outros moradores começaram a relatar a mesma experiência estranha. Eram murmúrios, quase inaudíveis, que pareciam emanar do próprio solo. No início, as pessoas procuraram explicações lógicas. Seriam linhas de gás com fugas? Sistemas de esgotos antigos? Talvez alguma interferência de rádio? As autoridades locais inspecionaram tudo. Engenheiros foram chamados. Percorreram cada centímetro dos sistemas subterrâneos da cidade. Nada. Não havia qualquer anomalia. As redes de gás e água estavam perfeitas. E não havia fontes de interferência eletrônica conhecidas na região. A confusão inicial transformou-se rapidamente em preocupação. O som não parava. Pelo contrário, parecia tornar-se mais nítido com o passar dos dias. A comunidade começou a ficar apreensiva. As crianças tinham medo de brincar nos seus quintais. Os adultos falavam em voz baixa, trocando teorias e medos. Alguns acreditavam que eram os espíritos dos antepassados. Outros temiam uma catástrofe natural iminente, como um terremoto ou uma erupção vulcânica. Embora a área não tivesse histórico de atividade sísmica, o medo do desconhecido instalou-se, transformando a cidade pacata num lugar de ansiedade constante. Foi então que decidiram que precisavam de provas concretas. Precisavam de gravar aquele som. Um grupo de voluntários, liderado por um engenheiro de som amador chamado David, decidiu levar a cabo a tarefa. Usando microfones de alta sensibilidade, conhecidos como geofones, normalmente utilizados para detectar ondas sísmicas. Eles passaram várias noites em diferentes pontos da cidade, tentando capturar os sussurros. Nas primeiras tentativas, o equipamento registrava apenas o ruído ambiente normal. Mas David era persistente. Ele acreditava que o fenômeno era real e estava determinado a prová-lo. Na terceira noite, enquanto monitorizava o equipamento num campo aberto nos arredores da cidade, ele conseguiu. O que o microfone captou gelou-lhe o sangue. Não eram apenas murmúrios indistintos, eram fragmentos de conversas. As vozes pareciam humanas, mas falavam numa cadência estranha, sobrepondo-se umas às outras, como se centenas de pessoas estivessem a falar ao mesmo tempo numa sala distante. Não era possível distinguir palavras claras, mas a sensação era inegável. Aquilo era uma multidão a comunicar. A gravação espalhou-se pela cidade como um incêndio. O medo deu lugar ao pavor. Aquilo não era um fenômeno natural. Era algo mais. A notícia acabou por chegar aos ouvidos da comunidade científica. Uma equipe de geólogos e físicos de uma universidade de renome decidiu investigar. Inicialmente céticos, eles acreditavam que a explicação estaria relacionada com fenômenos acústicos raros ou talvez com histeria em massa. Levaram equipamentos de última geração para a cidade, incluindo sismógrafos, analisadores de espectro e mais geofones. O objetivo era triangular a origem do som e identificar a sua natureza. Os cientistas confirmaram rapidamente que o som era real. Os seus equipamentos detectaram as vibrações acústicas vindas de uma profundidade estimada entre 50 e 100 metros. Era um fenômeno localizado, confinado a um raio de aproximadamente 3 quilômetros em torno do centro da cidade. Mas a parte mais chocante veio quando analisaram a gravação de David e as suas próprias capturas de áudio. Eles aplicaram filtros para isolar as frequências e abrandaram a velocidade do som. Foi aí que o mistério se aprofundou de uma forma que ninguém esperava. Ao abrandar a gravação, os cientistas descobriram algo perturbador. As vozes não pareciam corresponder a nenhuma língua conhecida. A estrutura fonética era complexa, com sons guturais e cliques que não se assemelham a qualquer idioma humano, antigo ou moderno. Mais estranho ainda, a análise de espectro revelou padrões. Os sussurros não eram aleatórios. Seguiam uma sequência matemática complexa, quase como um código ou um algoritmo. A frequência e a amplitude das ondas sonoras variavam de uma forma que sugeria uma transmissão de informação. Era como ouvir uma linguagem alienígena, não no sentido de extraterrestre,
mas no sentido de ser completamente estranha a tudo o que conhecemos. As teorias multiplicaram-se. Poderia ser uma civilização subterrânea, desconhecida? Esta ideia, embora parecesse ficção científica, ganhou alguma força entre os teóricos mais ousados. Outros cientistas propuseram que poderia ser um fenômeno geológico extremamente raro, onde certas formações rochosas, sob pressão, emitiriam sons que, por coincidência, se assemelhavam a vozes humanas, um fenômeno conhecido como peso-eletricidade em grande escala. Essa teoria não explicava a complexidade matemática e a estrutura semelhante à linguagem encontrada nas gravações. Houve também quem sugerisse uma origem tecnológica, talvez uma base militar secreta, estivesse a testar uma nova forma de comunicação subterrânea de baixa frequência. O governo foi questionado, mas negou veementemente qualquer operação na área. Todas as pistas levavam a um beco sem saída. A cada nova descoberta, o enigma tornava-se mais complexo, mais inexplicável. A equipe de cientistas publicou um artigo preliminar com as suas descobertas, que causou um alvoroço nos círculos acadêmicos, mas não ofereceu respostas definitivas. E depois, tão subitamente como começou, o fenômeno parou. Numa manhã de primavera, cerca de 6 meses depois do primeiro relato, a cidade acordou em silêncio. O silêncio absoluto. Os sussurros tinham desaparecido. Os cientistas continuaram a monitorizar a área durante semanas, meses, mas os geofones não captaram mais nada. As vozes subterrâneas tinham se calado para sempre. Até hoje, o enigma dos sussurros subterrâneos permanece sem solução. Os cientistas nunca conseguiram explicar a origem ou a natureza daquele som complexo. As gravações ainda existem, guardadas em arquivos universitários, um testemunho assustador de um mistério que desafia a nossa compreensão do mundo. Os moradores daquela pequena cidade nunca mais foram os mesmos. Eles vivem com a memória daquelas vozes e com a pergunta que nunca será respondida: quem ou o que estava a falar debaixo dos seus pés? Este caso mostra-nos que, por mais que avancemos na ciência e na tecnologia, o nosso planeta ainda guarda segredos profundos e inexplicáveis. Existem mistérios que talvez nunca consigamos resolver. Sussurros no escuro que nos lembram do quão pouco sabemos sobre o universo e até sobre o chão que pisamos. O que acha que eram aquelas vozes? Um fenômeno natural? Uma tecnologia secreta? Ou algo completamente diferente? Deixe sua teoria nos comentários. Adoraria saber a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar nesta viagem ao desconhecido. Se gostou deste vídeo e quer explorar mais mistérios como este, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. A sua curiosidade é o que nos move. 8. Approxima.